sou a Pan e hoje nós vamos trazer para você a parte 2 do vídeo. Se você gostou de, vai gostar de. Bem, se você ainda não viu, tem um videozinho aqui da Keila e da Luana que elas já fizeram um vídeo sobre isso, dando sugestões de alguns livros que são bem populares e que se parecem com histórias de outros que não são tão populares assim, que talvez você não tenha lido, tenha ouvido falar, mas não se agradou, não quis ler, então talvez seja uma boa dica para vocês. Bem, e minha primeira dica vai para as pessoas que gostaram de Por Lugares Incríveis, provavelmente vai gostar de O Último Adeus. Bem, esse livro aqui vai falar sobre dois adolescentes que se conheceram de uma forma bem diferente. Eles estavam prestes a se suicidar, só que um acaba ajudando o outro nesse momento. E eles vão começar a se conhecer a partir daí. E eles juntos vão fazer um trabalho de geografia, onde eles têm que conhecer por lugares incríveis. E esse livro, gente, vai falar muito sobre a importância da vida, importante de você curtir momentos incríveis na sua vida e você dar valor a isso, dar valor às pessoas, dar valores a momentos. E apesar da temática um pouquinho pesada, esse livro narra tudo de uma forma muito interessante, muito curiosa, então eu gostei muito e eu também gostei muito desse que eu vou falar agora. Na verdade eu posso dizer que eu gostei um pouquinho desse mais do que Por Lugares Incríveis, só que esse aqui já vai falar de uma jovem que tá escrevendo diário pra tentar lutar contra o luto, pra ela tentar sair um pouco da depressão, eu posso dizer assim, né? Porque o irmão dela recentemente tirou a vida, se suicidou, então ela vai estar enfrentando toda essa barra, todo esse problema na vida dela. E o livro também vai falar um pouco sobre os momentos, sobre o porquê do irmão dela ter feito isso. Então é muito bacana, fora todas as outras coisas que acontecem com ela, com a protagonista, né? É narrado em primeira pessoa, então tem algumas coisas assim também sobrenaturais que acontecem, que fica pra você, se você acha que aconteceu, não aconteceu, está acontecendo. Mas sério, o livro é muito interessante. Tem uma coisa que eu amei nesse livro, eu vou mostrar pra vocês, que o livro aos poucos vai mostrando como está a cabeça da personagem nesse momento. Então ela começa, como vocês podem ver aqui, uma confusão, a mente dela tá uma confusão, mas que no decorrer da história isso vai diminuindo e o livro vai mostrando isso pra você. Ai, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tudo vai diminuindo, então você percebe que ela tá conseguindo melhorar, que ela tá conseguindo alcançar o objetivo dela, então é muito bacana. Eu fiz assim, várias marcaçõezinhas nele, então eu espero que você goste também. E se você gostou de O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, você vai gostar de O Príncipe da Neva, do Carlos Ruiz Zafón. Bem, esse livro aqui, inclusive tem resenha aqui, tá? A gente tem uma discussão no canal, então se você tem interesse, vai lá e dê uma olhadinha. Ele vai falar de um rapaz, um homem, que estava indo para um enterro e ele simplesmente se depara na frente de um lago e começa a relembrar um momento, uma situação que aconteceu quando ele era criança. Na verdade, um momento bem perturbador que ele tinha esquecido completamente, que era o fato de uma governanta ter começado a trabalhar na casa dele, ele era criança, e a partir desse momento muitas coisas estranhas começam a acontecer com ele, com o pai, com a mãe, com a irmã, e ele conhece uma criança também que vai ajudar ele a passar por isso, então fala sobre mistérios e inclusive é realismo fantástico, tá, gente? É um gênero que eu gosto muito. Então se você gosta dessa pegada, você com certeza vai gostar de Um Príncipe da Neva, porque ele também se trata de coisas misteriosas e realismo fantástico também. E esse livro vai falar de um menino que tá fazendo uma mudança para um outro lugar junto com os pais e a irmã, e nessa nova casa vai acontecer coisas misteriosas também. Ele vai encontrar um lugar com umas estátuas bem macabras e as coisas começam a mudar nesse momento, a vizinhança fica estranha, os pais começam a ficar estranhos e juntamente com isso ele vai conhecer um amigo também que vai apresentar pra ele um navio que afundou há muito tempo, que tá lá só a carcaça do navio e que você nadando e afundando um pouquinho consegue explorar tudo isso. E de repente, com todas essas coisas acontecendo, um personagem misterioso entra na história e várias tretas começam a acontecer. Então, assim como O Oceano no Fim do Caminho, esse livro tem toda essa pegada de mistério, uma história com crianças, de amizade, relacionamentos, então muito bacana, muito amor por esses dois livros, então eu indico. Se você gostou de Um Caso Perdido, da Colleen Hoover, você vai gostar de, com certeza vai ter que gostar, de O Mar da Tranquilidade, da Katia Millay. Esse livro aqui também tem discussão aqui no canal, então vá lá conferir também. Então, Um Caso Perdido vai falar sobre dois jovens que estão passando por um drama na sua vida e eles começam a se conhecer e a relacionar e tudo mais, e você vai ficar sabendo do drama, do que aconteceu no final do livro, que te pega de surpresa, né? Você fica mal curioso, né? E enfim, é um livro super fofo.
Então ele tem a mesma pegada de Mar da Tranquilidade, que também falam de dois jovens que estão passando por um drama, são adolescentes, estão tentando se relacionar, e que fala também sobre dois jovens que estão passando por problemas na vida, por certas situações, né? O rapazinho perdeu toda a família dele já, e ela acabou machucando a mão, e ela era um prodígio do piano e não consegue mais tocar porque a mão foi estraçalhada e você não sabe por quê, porque o livro faz um suspense em cima disso. Então o livro vai falar sobre a superação deles tentarem esquecer todo esse trauma, todas essas coisas que aconteceram juntos, juntinhos, se relacionando, se beijando, né? Tô falando isso. Louca! E eu amei muito esses personagens dos dois livros, sou apaixonada por eles, são dois livros favoritados. E essa aí é a minha dica pra vocês. E a próxima dica e última vai para as pessoas que gostaram de O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. Provavelmente vai gostar de O Circo Mecânico. Bem, esse livrinho aqui vai falar de um jovem que acabou de perder o avô de uma forma misteriosa. E ele vai começar a investigar isso e lembrar de coisas que o avô dele falava antes. E ele vai acabar descobrindo um lugar onde existem crianças peculiares, crianças diferentes com determinados poderes, peculiaridades, assim. E ele vai começar a se envolver ali nesse mundo e tentar solucionar alguns problemas que vão começar a acontecer. E o Circo Mecânico se compara muito com o orfanato, porque aqui também existem pessoas que são diferentes, são pessoas modificadas. Foram modificadas com uma certa mágica, passa num circo, e alguns problemas começam a interferir no grupo, né, dessas pessoas começam a querer perseguir, e elas também vão tentar lutar pela causa, lutar pela sobrevivência e tudo mais. Então se compara muito, e eu gostei muito dos dois, não é algo assim que eu fale, meu Deus, que livro! Não, é só um livro ok, eu gostei muito do Circo Mecânico porque ele também te faz refletir sobre outros casos, sobre outras situações, então eu gostei muito. Então, se você gostou desse aqui, vai gostar desse aqui. Bem, vamos começar com: se você gostou de Carrie a Estranha, vai gostar de As Virgens Suicidas. A princípio pode parecer uma indicação meio estranha porque eles têm vibes diferentes, mas Carrie a Estranha conta a história de uma menina chamada Carrie, que tem 16 anos, e ela tá vivendo um momento em que ela não pode viver ali os prazeres da juventude, né? Ela tá passando pela fase da puberdade, só que ela tem uma mãe que é muito fanática religiosa e ela acaba tolhindo a Carrie desses aprendizados que a gente tem quando tá nessa fase teen. Então a Carrie praticamente não sabe nada da vida e por isso ela é muito solitária e muito tímida e acaba sofrendo bullying aí pelos colegas dela da escola. Só que tem outra característica muito especial na Carrie, é que ela tem poderes psíquicos, ela consegue mover as coisas com a mente. Então no decorrer do livro acontecem algumas coisas aí com ela que vão despertando cada vez mais esse lado sobrenatural e vocês têm que ler pra descobrir o resto. Em As Virgens Suicidas nós conhecemos as irmãs Lisbon, são 5 meninas adolescentes também e elas vivem no subúrbio dos Estados Unidos com uma família que é igualmente fanática religiosa. Então, para evitar que as meninas se metam nesse mundo de perdição que é a adolescência, os pais acabam tolhindo elas de fazerem várias coisas. Então, como o próprio título diz, e não é spoiler, afinal de contas está lá na sinopse, as meninas acabam cometendo suicídio em sequência. E isso choca ali, né, a sociedade da época, a sociedade que mora ao redor das meninas. E a história é contada então por alguns vizinhos delas que eram completamente obcecados pelas meninas porque elas eram lindas, maravilhosas e ninguém entendia como meninas tão bonitas puderam cometer esses atos. Então a indicação para vocês é com essa mesma vibe de pais opressores, fazendo com que os adolescentes ajam de uma forma totalmente inesperada. Os dois livros são muito bons, tem uma carga emocional muito forte. Carrie é um pouco mais ali pro suspense, foi o primeiro livro publicado pelo nosso querido mestre Stephen King. E As Virgens Suicidas não é tão conhecido assim, mas teve uma época em que teve uma adaptação dele, né? Foi para os cinemas e é muito bacana, muito legal mesmo. Tanto que eu conheci o livro por meio da adaptação e eu recomendo os dois muito, muito, muito para vocês. Se você gostou de O Guia do Mochileiro das Galáxias, vai gostar de A Procura de Vida Inteligente. Esses dois livros são do mesmo gênero, que é ficção científica, e aqui em O Guia do Mochileiro das Galáxias nós conhecemos a história de um terráqueo, que é o Arthur Dent, e o Arthur está passando por um período bem difícil, que é a extinção da Terra. A Terra vai ser destruída para que seja construída uma via
tecnologia interespacial, só que um amigo dele, chamado Ford Prefect, acaba o resgatando aí dessa extinção da Terra, e eles pegam carona em uma nave, porque esse amigo dele, na verdade, não era um humano, ele era um alienígena. E o Arthur começa então a viver aí altas aventuras. Em A Procura de Vida Inteligente, nós temos uma reunião de contos, né? São 8 contos, se eu não me engano, no total, e eles falam sobre várias coisas, vários acontecimentos em um período do futuro onde os humanos já possuem aí domínio da galáxia, então já podem fazer viagens pra lá e pra cá, né, super tranquilos e muito à vontade. E todas essas histórias possuem uma coisa em comum, que é um robô chamado Boris. E o Boris é um robô que se assemelha muito a um humano, tanto que quando ele se depara com outras pessoas, as pessoas sempre acabam se espantando e até tendo medo dele, porque ele tem um jeito extremamente humano. Ele não nasceu, não foi produzido por alguém, não foi educado por alguém, ele simplesmente surgiu, ele foi programado, e às vezes ele aparece como protagonista dos contos, às vezes como coadjuvante, e a série não segue uma linha linear. Tem vários acontecimentos, tanto no presente quanto no futuro, e quando a gente junta todas essas peças é que a gente vai ter a dimensão da criatividade da história. Bem, o guia foi escrito por Douglas Adams há um bom tempo atrás, e ele é um marco da ficção científica. O Douglas Adams usa muito do humor britânico para construir esse livro, então ele acaba se tornando uma ficção científica um pouco mais leve, com muito humor, e aquele humor que é carregado de crítica. E A Procura de Vida Inteligente é um livro nacional, pai. Eu amei essa história, o autor me mandou certa vez para fazer um book tour, e eu gostei muito, muito, muito mesmo. Eu ficava chocada a cada conto, e quando eu terminei de ler, eu queria ler tudo de novo para poder ver as peças se encaixando novamente, e o Boris realmente dá medo. Não é presunção comparar a escrita desse autor, que é o Victor Allen Special, acho que é assim que pronuncia o nome dele, com a escrita do Douglas Adams, porque eles dois fazem uma jogada muito bacana, que é criticar a nossa sociedade atual, o nosso comportamento, com muito humor e também com muita ironia. Então fica a dica para quem gosta de ficção científica, com uma sacada muito inteligente e muitas coisas ali nas entrelinhas. Se você gostou de O Menino do Pijama Listrado, vai gostar de A Guerra que Salvou a Minha Vida. Em O Menino do Pijama Listrado, nós conhecemos o Bruno, que é uma criança que se muda para uma casa, né, maior. O pai dele é um oficial, ele tem uma irmãzinha, e pela janela da casa dele ele consegue ver um local que tem um muro cercando, né? E ele não sabe o que significa aquilo, até que um dia ele chega lá e ele descobre que existem pessoas morando ali por trás, né, daquela cerca. E muro e cerca não é a mesma coisa, mas tudo bem. Existem pessoas morando ali, e ele conhece uma outra criança, um outro garotinho chamado Shamu. E esse garotinho usa um pijama listrado, ele é carequinha, e o Bruno acha engraçado, acha até curioso, queria viver ali do outro lado com ele, com outras crianças. E eles começam a conversar, e a gente vê a inocência da criança, porque ele não sabe que ele tá vivendo ali o período do Holocausto. Em A Guerra que Salvou a Minha Vida, nós conhecemos uma garotinha chamada Ada, que ela tem um defeito, segundo a mãe dela, né? Ela tem um dos pés deformado, e por isso a mãe dela não deixa ela sair de casa. A única coisa que ela conhece da vida é o que ela vê pela janela, né, da casa onde eles moram, e as informações que o irmãozinho dela, Jamie, traz quando ele vai pra rua, porque como ele não tem problema nenhum, ele pode fazer o que quiser, e quando ele volta pra casa ele acaba relatando as coisas que ele vivencia pra Ada. E aqui nós temos novamente esse conceito da Segunda Guerra Mundial, e para livrar as crianças, né, desse período, elas acabam sendo levadas para o interior para ficar o mais longe possível da guerra, e elas são adotadas por algumas famílias, né, e a Ada e o Jamie acabam ficando com uma moça, e aí diversas coisas começam a acontecer, né, diversos acontecimentos envolvendo a guerra, e a história se desenrola. Tem até resenha desse livro aqui no canal, a gente vai deixar o link aqui nos cards aqui em cima pra vocês. E os livros se assemelham muito porque tem protagonistas crianças, e eles são baseados na Segunda Guerra Mundial. A única diferença é que os dois têm uma vibe bem diferente, apesar de serem bem emotivos e bem tristinhos. Um deles tem um final feliz, vou deixar aberto para quem ainda não leu descobrir durante a leitura, mas é muito válida, são livros lindos, eu espero realmente que vocês leiam, porque vale muito a pena. Se você gostou de Como Eu Era Antes de Você, vai gostar de Raio de Sol. Bem, vocês estão carecas de saber qual é a história de Como Eu Era Antes de Você, afinal ele ficou super popular depois que houve a adaptação, mas de forma geral ele fala sobre a história de vida da Louisa Clark, que é uma menina que não tem muitas ambições,
né? Ela acaba sempre fazendo as mesmas coisas, tá presa aí num relacionamento que não tá tão bom e ela vive trocando de emprego, até que chega um momento em que ela fica desempregada e ela vai atrás, obviamente, de um novo emprego e ela acaba arrumando um trabalho como cuidadora na casa da família Traynor. É então que ela conhece o Will Traynor, que é um rapaz que vive numa cadeira de rodas. O Will é tetraplégico, então como antes ele era um rapaz muito ativo, né? Ele ficou assim depois que ele sofreu um acidente, ele é muito amargurado e ele começa então a viver com a Lou e os dois juntos vão descobrir como lidar um com o outro, já que aparentemente ambos se irritam. Já em Raio de Sol nós conhecemos a Kate, que é uma menina que sempre vê o lado positivo de tudo, mesmo quando as coisas estão caindo aos pedaços. E é justamente por isso, por ela ser tão positiva, que o melhor amigo dela, que é o Gus, chama ela de Raio de Sol, né? Porque não importa o que aconteça com ela, ela sempre tá sorrindo, tá sempre vendo a melhor forma de lidar com a situação, sem deixar que as coisas deixem ela abalada. Ela vem de uma família problema, onde aconteceram diversas coisas horríveis com a mãe dela, com a irmã dela, então mesmo assim ela continua mantendo esse lado positivo, até que ela decide se mudar pra Califórnia pra fazer faculdade, e lá ela conhece um rapaz, né, e ela começa a ter sentimentos por esse rapaz, só que tanto ela quanto ele guardam muitos segredos um do outro, e aí a gente vai ver se esse relacionamento realmente vai dar certo com tantos segredos assim envolvidos. Se você gosta de chorar, essas duas indicações são perfeitas pra você. Os dois livros, assim como a maioria dos outros que eu indiquei, tem uma carga emocional muito grande, e eles falam principalmente sobre a fragilidade da vida e sobre como o amor, mesmo em situações adversas, ele pode nos recuperar, ele pode nos fazer sentir coisas diferentes, pode nos fazer ver a vida de uma forma diferente. Então eu recomendo muito os dois também, porque sim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas indicações. Se vocês já leram alguns desses livros que a gente indicou aqui e gostaram, não esqueçam de comentar aí embaixo, a gente vai adorar saber o que vocês acharam. E se você é um Literamigo novo, acabou de chegar aqui nesse vídeo e falou quem são essas garotas, nós somos o Literamigas, temos nós duas, tem mais duas, nós somos 4. Então aproveite e se inscreva porque tem muito vídeo legal por aí. E dê seu like porque isso é muito importante pro canal. E claro, não podemos esquecer do nosso Literalink maravilhoso! Se você gostou de um desses livros, ficou super curioso para ler, então use esse link, clique lá e gaste muito. Horrores! Então é isso, gente. Até mais!